Salve galera, estamos de volta com mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre um ser milenar, tá? Repleto de mistérios, onde já foi considerado como mágico no passado. Nas nossas casas nós encontramos ele, tá? Em geladeiras, nós encontramos ele em meio de transporte, como exemplo o trem-bala, nós encontramos ele na medicina, tá? Quando nós falamos de ressonância magnética. Então ele é um ser assim repleto de utilidades e que ajudou muito a evolução da humanidade. Nós iremos falar sobre os ímãs. Então vamos entrar um pouquinho nesse universo e desmistificar algumas coisas, entender um pouquinho do mistério desse ser. Então, boa aula! Qual é a magia do magnetismo? Classificamos como ímã todo corpo capaz de provocar um campo magnético ao seu redor. O ímã pode ser natural, como a magnetita, ou artificial, como o eletroímã. O magnetismo começou a ser estudado por volta do século VI, na cidade de Magnésia, Grécia Antiga, por Tales de Mileto. Foi assim que se deu a origem do nome magnetita. O ímã artificial é feito de um material sem propriedades magnéticas, mas pode adquirir de forma permanente ou temporária as características de um ímã natural. No caso dos ímãs permanentes, seu composto de material é de ferro magnético, que tem capacidade de manter as propriedades magnéticas mesmo após a interrupção do processo de imantação. O magnetismo desse tipo de ímã pode ser perdido de forma temporária se houver uma elevação de temperatura ou uma descarga elétrica. No caso do temporal, sua composição de materiais é paramagnéticos. Seu magnetismo é provisório, a propriedade magnética dos ímãs temporais dura apenas enquanto eles estiverem sofrendo a ação de outro campo magnético. Neste experimento, confirmamos o princípio do ímã temporário, onde, ao encostarmos em um ímã uma chave Phillips, esta adquire temporariamente as características magnéticas do ímã, que se perdem instantaneamente ao ser encostado no clipe de papel. O eletroímã é um dispositivo composto de um condutor por onde circula uma corrente elétrica e um núcleo normalmente de ferro que direciona o campo magnético. Neste experimento, temos uma simples bobina onde não exerce campo magnético, mas quando a corrente elétrica circula por ela, esta se transforma num eletroímã, atraindo assim o parafuso. O ímã de neodímio é um elemento raro, muito utilizado hoje nos HDs de computadores. Este ímã é altamente tóxico, por isso há necessidade de uma blindagem metálica para poder manuseá-lo. No item 1, nós temos um bastão jaunico, composto de ferro,
alumínio, níquel, cobre e cobalto, que geram um ímã permanente ao ser colocado em contato com um ímã natural. Os itens 2, 3, 4 e 5 são ímãs de magnetita, só muda-se o formato. Formato de ferradura, formato de coroa, de pastilha e formato de barra. Temos aqui algumas fotos que mostram os campos magnéticos em alguns modelos de ímãs. Ao jogarmos limalha de ferro sobre um ímã, percebemos a formação das linhas do campo magnético para cada modelo. É impossível separarmos os polos norte e sul de um ímã, pois, ao partirmos o ímã ao meio, cada novo pedaço dará origem a um novo ímã, idêntico ao original, mantendo suas características de seus polos norte e sul. Ímãs de polos magnéticos opostos se atraem e de polos magnéticos idênticos se repelem, lembrando que tanto na atração quanto na repulsão a intensidade da força do campo são iguais. Os polos geográficos são estabelecidos pelo eixo de rotação e são áreas da superfície terrestre. Já os polos magnéticos são zonas no planeta em que o magnetismo é mais intenso, não coincidindo exatamente com a localização dos polos geográficos.
Neste experimento, podemos observar a variação que ocorre na bússola mediante a aproximação de um outro campo magnético. Bom, galera, chegamos ao final de mais uma aula. Então, vamos dar uma recordadinha rápida sobre o que nós vimos. Nós vimos que os ímãs podem ser naturais, como a magnetita, podem ser artificiais, como os eletroímãs. Nós temos ímãs permanentes, que quando eu magnetizo ele se torna um ímã com os polos norte e sul, mantendo a característica de quem imantou ele. Nós vimos também que tem o temporário, que ele vai perdendo a sua capacidade magnética. Nós vimos que o ímã ele se atrai, né? Quando você tem sentidos do campo magnético diferentes, por exemplo, o norte e o sul. O norte, o campo sai e no sul o campo entra. E quando nós temos dois nortes, por exemplo, eu tenho duas saídas. Então você imagina essa situação onde existe uma repulsão, tá? Nós vimos também que o eletroímã é muito utilizado, nós temos porteiros eletrônicos, nós temos travas elétricas hoje, a utilização dele é imensa. Nós vimos também do neodímio, certo? Não podemos esquecer dele, que é utilizado na informática, é altamente tóxico, então ele precisa de uma blindagem metálica para que não haja um contato direto com ele, né? E nós vimos também uma outra coisa, que um ímã, se eu quebrar ele no meio, eu tenho dois novos ímãs, mantendo a característica do original. Espero que tenham gostado da aula, mas ela não acaba por aqui. No nosso próximo encontro, nós vamos ver a segunda parte, que está relacionado a motores elétricos, a utilização dos ímãs em motores elétricos. Então, até a próxima aula!